esse é o canal Não Vamos Te Esquecer, Vamos Te Pegar. Esse é um canal político que eu estou iniciando agora, e o objetivo desse canal é discutir a política, mas sem essa paixão maluca, uma coisa mais tranquila, mais adequada. Então, eu vou discutir agora exatamente com o meu primo. Ele é um profissional da área de administração excelente. Eu vou levantar o currículo dele e eu vou contestar as afirmações dele, e espero que ele retribua isso para mim e conteste depois as minhas quando eu fizer o meu vídeo. Meu vídeo seguinte vai Schopenhauer, tá? Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem assim, tem muito números, tá? Então Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, as 38 estratagemas. Esse livro dele aqui também é bom, tá? Mas não vai ser eu discutir, não. Eu vou discutir exatamente no livro, vai ser exatamente, cada semana eu vou tentar botar uma das falácias, que as pessoas pensam que falácia é uma mentira. Falácia não é mentira. Falácia é um argumento sem fundamento lógico, né? Então o Schopenhauer analisa isso muito bem, etc. Tal. Então deixa eu passar os vídeos aqui, passar uma do meu primo. Ele é, peraí, esse cara aqui, ó, Flávio Cavalcante, tá? E aí eu vou falar sobre ele, mostrar a foto dele, Face, etc. Tal, e vou discutir o vídeo que ele coloca. Ele faz algumas alegações e eu vou contextualizar e contestar, e espero que ele não leve a mão e refaça e me contradiga depois num vídeo em oposição. Então, Flávio Cavalcante, ele é formado em administração. Depois eu vou colocar o currículo dele aqui, vocês vão ver o currículo dele colocado aqui. Eu vou inserir a imagem por cima dela, vocês vão ver a formação dele, que é uma formação excelente. Vou deixando aqui, vou botando, são 3 que eu vou colocar, mas vamos agora a parte que ele vai, do que ele está falando, né? Então, vamos aqui abrir, botar cá no início, tá? Acho que é aqui, isso, tá? Voltar bem aqui, então vamos lá, largar o ferro nisso aqui. É difícil esse computador aqui, porque... porcaria, vai, fala. Meus caros colegas, minhas cordiais saudações. Eu venho te fazer um convite à reflexão. Você que é advogado, você acha correto um país sem habeas corpus? Vamos parar. Ele fala, você acha correto um país sem habeas corpus? Então eu vou botar essas imagens aqui. Existem habeas corpus? Existem. Os habeas corpus estão aí? Estão. Então vamos ler isso aqui. Então, habeas corpus. Ação judicial com o objetivo de proteger o direito à liberdade de locomoção lesado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade. Tá? O habeas corpus é uma coisa que tem de ser sempre oferecida como se fosse uma garantia, o que não é verdade. Vamos à história do habeas corpus. Surgiu na Inglaterra em 1215, lá no processo do João Sem Terra, que teve a Carta Magna, que ele deu o direito aos barões, não é o cidadão, aos barões, o pessoal da nobreza, né, baixa, etc. Tal, e no Brasil em 1832, tá, e hoje na Constituição, artigo 5º, ele continua valendo? Continua. Então o habeas corpus existe. Quando que não houve habeas corpus no Brasil? Não houve em 1969, na ditadura militar, no golpe de 64, que foi no dia 1º de abril, não no dia 31 de março, que eles ficaram com vergonha de botar o golpe no dia 1º de abril, e aí eles adiantaram para o dia 31 de março. Então, foi o AI-5, no dia 13 de dezembro, da ditadura militar, suspendeu habeas corpus para crimes políticos e contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e a economia popular. Ou seja, contra qualquer coisa que interessasse a eles. Então, mas na legislação atual, o habeas corpus existe. Se você tem dúvida, vai assistir a CPI da pandemia, onde as entranhas podres da corrupção do poder apresentam, mostra o filho
dele envolvido, os ministros dele envolvido, o pessoal do Ministério da Saúde, tudo, e ele sabendo de tudo, o Jair Bolsonaro sabendo de tudo isso e fingindo que não sabe. Por isso que um filho comprou uma mansão de 14 milhões, agora o novinho comprou uma de 3 milhões e finge que paga 8 mil por mês e botou um testa de ferro à frente. Então aí você vai ver as entranhas, todos aqueles pilantras que vão lá, eles entram com habeas corpus. Habeas corpus preventivo. Como é que não tem habeas corpus? Tem sim. Agora, alguns habeas corpus, né, que são os remédios jurídicos mais importantes, são tão democráticos que qualquer cidadão, o preso, pode redigir um habeas corpus e pedir ao juiz, tá? O preso, não precisa de advogado. Habeas corpus, inclusive o habeas corpus é chamado de remédio jurídico e o cara, o paciente. Então, habeas corpus existe. Falar que não tem, não sabe o que está acontecendo. Vamos continuar aqui. Um país onde a vítima investiga, condena e pune. Um país onde... Ele diz um país onde a vítima investiga, condena e pune. Então vamos às explicações. A vítima seria o STF, ou algum ministro do STF. Qualquer ministro do STF é a própria instituição. Você, quando você acusa um ministro do STF como ministro do STF, você está acusando a instituição, você não está acusando o ministro, não é uma ação pessoal. Tá? E o investiga, sim, vamos lá. Cabe a qualquer órgão público investigar. O nome disso chama-se sindicância ou inquérito. Se for no civil, é comissão de inquérito. Se for no militar, é IPM. É ele próprio que investiga, sim. Ele próprio que investiga, acusa e dá a pena. Não tem nada de mais disso. Mas no caso do STF, o Alexandre de Moraes, que é o ministro investigador, ele não pode votar no ato da condenação, ele é impedido, tá? E para oferecer denúncia é só o MP. Embora numa comissão de inquérito ou num inquérito policial militar, não precisa do MP para oferecer denúncia. Você pode recorrer depois na justiça comum contra essa condenação, mas quem faz a investigação num ente público é o próprio ente público, ele abre uma sindicância, da sindicância percebe-se o evento, do evento vai para a comissão de inquérito, a comissão de inquérito avalia, julga e condena. Sim, não tem nada de mais, não vejo nenhum problema. Talvez porque ele não conheça a legislação pública, então acha que não pode. Pode sim, e não tem nada de mais. Quanto à questão que ele fala do crime, pena, etc., elas não são interligadas realmente, não. Dentro da visão da filosofia do direito, o crime e a pena são duas coisas em separado mesmo. Não são coisas que estão conjuntas, não. Então, se você acha isso, tá errado, não é não. País onde as leis estão sendo rasgadas, onde separou o crime de... Não tem lei nenhuma sendo rasgada em lugar nenhum. E o crime é separado da pena, sim. É assim que funciona dentro da filosofia do direito. O crime e pena não se comunicam. O crime é atacar um bem jurídico garantido e a pena não é uma consequência disso. A pena é uma outra coisa à parte. Dentro da filosofia do direito se interpreta assim. Mas não tem lei sendo rasgada nenhuma. Qual lei foi rasgada? Não tem, não. É um equívoco. Não tem lei nenhuma sendo rasgada em momento algum. E a toda a liberdade de expressão continua existindo. O problema é que a liberdade de expressão tem consequências. Não é só você ser, vamos dizer assim, ser secreto, etc. Mesmo você não sendo secreto, se você cometer certos ilícitos e atos ilegais, como você apresentar pedofilia, como você ameaçar os outros, isso a pessoa pode iniciar um processo civil particular, se você se sentir ofendido, e se você atingir um bem jurídico tutelado pelo Estado, o Ministério Público ou qualquer outro vai contra você. Não existe direito absoluto em nada. Pena. Pois é, você não acha isso justo. Mas é Eu acho isso justo, sim. Já repeti isso, acho muito justo. isso que vai acontecer cada vez mais no Brasil se a gente não se posicionar. Você, professor. Eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo para evitar que haja perda de direito, como houve todos esses processos que passaram no Congresso, nesse governo pilantra, bandido, ladrão, picareta, omisso, incompetente, incapaz, que foi perda de direitos do trabalhador, perda de direitos da aposentadoria, um monte de coisa, enquanto que os militares, os juízes mantiveram os seus privilégios. Isso eu acho um absurdo mesmo. Você acha, assim como eu, sou professor, que a gente tem que ensinar uma coisa errada para os nossos... Olha só,
eu sou professor, você é professor, etc. Isso é um apelo da autoridade, isso é um truque. Não significa que você seja professor desse assunto. Você é professor de administração. Isso aqui é questão de ciência política, já é outra coisa. Eu não sou professor de ciência política, nem você. E nem de direito. Então, não tem nada a ver ser professor com essa biboca daí. Mas, vamos continuar. Os filhos só porque isso é uma ideia do Estado? Olha só, o Estado não te obriga a ensinar nada que seja uma ideia dele. A única coisa que você deveria saber, todo mundo deveria saber, são os direitos garantidos na Constituição, os deveres, etc. Tal, aquilo tudo que tem lá. Mas se você não quiser saber, não tem problema não. Mas isso não vai te eximir do fato de cometer. O desconhecimento da lei não te exime em nada de cumprir a lei. Só que você não está interessado e você vai se lascar por causa disso. Mas o Estado não te obriga a nada. Tá errado isso. Absolutamente nada. Que a gente vai premiar o pior ao invés de premiar o melhor? Olha só, não existe isso no Brasil. Campeonato de futebol, de bola de gude, de arco e flecha, de qualquer coisa, quem ganha a medalha, quem ganha é o melhor. Em qualquer concurso que tenha, concurso público, avaliação, etc. Tal, quem é premiado é o melhor. Eu não vejo assim, o último colocado recebeu a medalha de ouro por ser o último colocado. Nunca vi isso. O cara que tirou a pior nota da turma vai receber um prêmio. Não. No Brasil, que eu discordo dessa meritocracia desse jeito, porque a meritocracia é uma coisa relativa, não tem essa de a, se, como é que é? Se premer o pior. Não, não existe isso. Isso é um equívoco tremendo. Isso não rola. Você, pai e mãe, o que você acha de você não poder professar a sua fé? Aonde que está isso, cara? A única coisa que não se processa a fé, na verdade se professa qualquer tipo de fé, é que grupos neopentecostais, evangélicos raivosos, fundamentalistas, atacam quase sempre, terreiros, ou seja, e religiões de matriz africana, e atacam às vezes a igreja católica destruindo imagens, etc. Isso tem, só na internet coloca aí, ataca a igreja, ataca terreiro, ataca não sei o quê. Tem uns montes. Eu não vi nenhum outro, nem eu que sou descrente, sou ateu completo, eu não vi nenhuma ação. Os ateus, os descrentes atacam a igreja. Não existe. Você professa a fé que quiser. Não, não existe. Me diz aonde está sendo proibido. Agora, você não pode ir a templo num período de pandemia onde é proibida aglomeração. Aí não. Aí você está querendo infringir uma norma sanitária em benefício somente do seu umbigo. Se não pode para ninguém, não pode para você nem para ninguém. É a regra do jogo. O benefício da vida é mais importante que qualquer oração. Do seu filho não poder achar normal, né, ter um pai e uma mãe heterossexuais. Aonde está escrito isso, meu querido? Não tem isso nada. O que acontece é que a escola ensina que você não deve criar preconceito para outras formas de posicionamento sexual. É isso. Entendeu? Não te obriga a ser hétero, não te obriga a ser homo, não te obriga a ser nada. E você não ensina ninguém a ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual. Isso você não ensina. Isso é uma coisa que vai ser desenvolvida com a pessoa. Não é uma coisa ensinada. Entendeu? Nada contra os casais homossexuais, mas a gente tem que deixar que os pais falem isso para as crianças, não a escola. Negativo, negativo. Os pais falam, a escola fala, a vida fala, a rua fala, a comunidade fala. Não tem ensinamento de tabu que só esse pode falar, que ele pode falar. É igual a religião, só as igrejas podem falar de religião. Não, qualquer um pode falar. Eu falo contra. Eu sou contra qualquer forma de religião no ensino. Sou a favor do Estado absolutamente laico. Religião você vai ser ensinado em outro lugar. Eu sou contra que a escola até fale que a gente diz estudo das religiões. Eu sou contra tudo isso. Não tem que falar nada disso. Eu sou contra, mas tudo bem. Mas você, só o pai que pode ensinar, isso é um absurdo. Todos podem ensinar qualquer assunto, não existe assunto tabu ou restritivo. Então eu quero botar aqui para vocês algumas coisas para pensar. Né? Você que é jornalista, você acha correto ver um ex-presidente condenado? Não existe ex-presidente condenado no Brasil, nenhum, está equivocado. Isso que você está falando é um erro absurdo. Nem o Sarney, nem o Collor, nem o FHC,
nem o Lula, nem a Dilma são ex-presidentes condenados. O único que está respondendo a um processo é o Michel Temer. Mas não tem ninguém condenado. Todos que estavam foram provados que os juízes eram corruptos, eram venais, sim. Esses juízes, sim. Esses juízes é que rompiam a legalidade. É um juiz que indicava, falava para o Ministério Público, o senhor Sérgio Moro, esse salafrário, falava para o Ministério Público a testemunha que tinha de procurar, o que tinha de fazer, combinava sentença, né? Nunca concedeu um habeas corpus, fez condição coercitiva ilegal, fez prisões preventivas por 2, 3 anos. Esse sim, era um pilantra, um bandido, tanto que tudo que ele fez foi provado cada vez mais errado ainda. E ainda tinha um esquema de grana com o seu Tacla Duran, que foi denunciado na Espanha, o esquema que ele tinha, por isso que ele meteu o pé do Brasil, exatamente com medo de ser preso, de ser investigado. Porque o amiguinho dele, o juiz Bretas, está sendo investigado até com 1000 tramóias já com denúncia. E provavelmente amanhã, hoje, o Intercept vai jogar uma bomba no judiciário envolvendo esses dois caras, o Moro e o Bretas. Não se assuste quando isso acontecer. Dizer que vai criar um marco regulatório da internet e um marco regulatório da imprensa. Flávio, meu querido, olha só, o marco regulatório da internet já existe. Eu vou mostrar aqui para você já. Pera aí, só um minuto aqui. Vamos lá, marco regulatório da internet. Já existe, é a Lei 12.965 de 2014. Ele já existe e ele regulamenta, não são os direitos que você tem e as garantias, né, de preservar a sua imagem, de garantir o sigilo, uma série de coisas. Leia a lei que você vai ver. Não tem nada de controlar como é que você vai mexer com a internet. Já existe, você não sabia, fique sabendo. Já existe o marco civil da internet ou o marco regulatório da internet. O da imprensa não existe, mas aí eu quero mostrar uma outra coisa. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos continuar aqui. Isso daí é o Grupo Globo. Ele detém 36,9% da audiência geral de televisão, rádio, e tudo isso é o Grupo Globo. O marco regulatório é para tirar de 6 ou 7 ou 5 famílias que detêm mais de 80% de todas as informações de todo tipo de mídia, escrita, falada, televisada, de tudo. Ó, esse aqui é o Grupo Globo. Agora vamos para o próximo. Grupo Silvio Santos, 14,9%. Com 36 já deu 50 lá. Vamos pro próximo. Veja aí o tamanho desses caras, tá? Próximo grupo, Grupo Record, 14, 30 com mais, já tem 60, né? Vamos lá, o próximo. Vocês estão vendo, o marco regulatório é para acabar com isso, é democratizar. Mais 4, já tem 70. Você vê que tem o nome das famílias aqui, ó, família Frias. Eles nem sabem o percentual que é. Controla a Folha, agora é Datafolha, UOL, tá. E agora o último grupo, o grupo RBS. 0 Hora, Diário Gaúcho, clica, etc. Então, meu amigo, tem de ter uma... Não, em nenhum lugar do planeta Terra existe um absurdo, uma maluquice dessa. Nos Estados Unidos, jamais o cara pode ter rádio, televisão, jornal, tudo. Não, o cara só controla, e não pode controlar um percentual maior que 20%, etc. Tal. Existe um limite. Aqui não, aqui, ou 15%, sei lá. É uma coisa daquele segmento. E não pode se juntar para formar um conglomerado de 50%, 60%. Não, não pode. Então, isso é um marco regulatório da mídia, e tem que ter mesmo, porque é um absurdo que esses caras controlem 80% de toda a informação. Entendeu? É um absurdo isso. É uma coisa, assim, fora da realidade. Então, com certeza... É isso mesmo? É isso mesmo. É. Por isso que nós estamos indo para a rua no 7 de setembro. Está indo para a rua pela razão errada. Você deveria ir para a rua para garantir o direito da Seguridade Social, o direito do trabalho remunerado, os direitos trabalhistas, os direitos de aposentadoria, não essa uberização da economia, transformar todo mundo em miserável, né? O direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à vida, etc. Então, por isso sim. E outra coisa, eu não recomendo que vá não, mas vamos continuar. Estamos para a rua no 7 de setembro por uma razão muito simples, pela liberdade. Não a minha liberdade, mas a liberdade do seu filho. Olha só, minha liberdade é totalmente garantida, a sua também, porque se você não tivesse liberdade, né, na ditadura, isso que você está falando, você estaria preso já.
Mas se você não desse sorte, você seria preso por um grupo paramilitar e seria assumido como os mais de 400 desaparecidos daquela época, que nunca foram encontrados, tá? Ou até mais do que isso. Então, liberdade a gente tem, você pode falar. Agora, você tem de assumir as consequências da sua liberdade. Se você fala que vai chegar no STF e vai encher os caras do STF de bala, você tem de assumir esse compromisso. Você não pode falar o que quiser. Você pode falar o que quiser, mas você tem de arcar as consequências de tudo que você fala. Né? Então, aí não tem choradeira. Você... É a tal história. Você falaria isso que esse cara, o Roberto Jefferson, falou, se você entrasse dentro de uma comunidade lá e você falaria isso para os traficantes, falaria o que você falou, enche um tiro na cara, não sei o que, o negócio é pessoal, falaria? Essa é a questão. Não, não falaria. Você entraria num quartel da PM e esculhambaria o coronel? Teria coragem de fazer isso? Não, não teria, nem eu teria, ninguém teria. Nem o Roberto Jefferson. Você entraria dentro do fórum e esculhambaria um juiz? Teria coragem? Falar isso comigo, pessoal, mas vamos sair na bala, no tiro que a gente vai resolver de uma para. Você teria, você seria preso na hora. Então é a tua história. Se você é capaz de falar o que você tem que falar em qualquer lugar, você está agindo certo. Se você em certos lugares não pode falar, é porque você está agindo de alguma coisa errada. Agradeça que não é um sistema que como funciona dentro de comunidade com bandidagem. É um sistema legal que você só vai preso, porque em outros lugares você seria fuzilado, ou seria preso e desaparecia. Então, tá errado mesmo. Vamos seguir. E por isso eu te convoco para ir pra rua com a gente. Eu recomendo que não vá. Mas eu tô indo pra rua lutar pelo direito do seu filho escolher a religião. Meu filho tem direito a escolher a religião, porque senão ele não tem nenhuma. A opção sexual dele. Ele tem direito à opção sexual. Ninguém proíbe você ter opção sexual, pelo contrário. O que existe hoje, dentro desse governo misógino, racista e homofóbico, é que você não tem muito direito, não. Mas vamos lá. O trabalho que ele vai fazer. Não, o trabalho não tem direito a escolher, não. O Brasil é um país de miseráveis. Nós temos mais de 20 milhões de desempregados, 16 milhões de trabalhos uberizados, entendeu? Que eu chamo, que é entregador de Uber, vendedor de jornal, etc. Tal, de pessoas de meia, etc. Tal. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros desempregados. Então ninguém tem direito a escolher o trabalho, não. O cara tem que ter sorte, talvez, conseguir algum trabalho. Fazer o governo dele. Tem direito, você vota. Porque eu não votei nesse governo. Eu detesto esse governo, acho o Bolsonaro um imbecil completo, um incompetente, um sem projeto. O governo é uma bagunça, uma roubalheira sem fim. Os filhos dele roubam todo. O Flávio comprou uma mansão de 6 que vale 14. O Renan comprou uma mansão de 3 e fala que não comprou, que está alugada. O outro está envolvido em rachadinha inteirinha, etc. Toda a família toda de larápios envolvida. O Bolsonaro, eu provo, vou fazer um vídeo provando que ele também meteu a mão na rachadinha, porque ele, do mesmo jeito que o patrimônio, mas isso no momento oportuno. Então eu acho que não, eu não queria esse governo, mas ele está aí e a gente tem que respeitar. Não pode sair de qualquer forma, tem que sair amparado da lei. E eu espero que a chapa seja cassada ou ele sofra impeachment e vá para a cadeia. E os filhos juntos. Que ele possa ter o voto auditável. Não existe voto auditável, amigo. Isso é uma tolice. Se você auditar o voto, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Acho que está aqui. Cláusulas pétreas. Inseridas na Constituição estão dispostas no seu artigo 60, parágrafo 4 são elas: forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódica, a separação dos poderes, O que eu quero dizer com isso? Vou te explicar. O voto secreto, ele não pode ser auditável, porque se você retirar o voto da urna para ver que é o seu, ele deixou de ser secreto. Não tem como você conferir que seu voto deu certo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando porque eu tive o privilégio de trabalhar com minha tia, você deve talvez lembrar dela, tia Jacira, que era zona eleitoral da 16ª, na época o juiz Francisco Horta. A apuração foi feita no Fluminense e eu fui escrutinador, apesar de ter 16 anos. Eu fiquei lá contando voto, que meu pai era chefe, junto o Francisco Horta colocava ele, e depois eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso. Não existe voto auditável. O voto individual não é auditável, não existe isso. Isso é uma loucura. Isso é de quem não conhece o processo e está abrindo mão do voto secreto. Mas vamos continuar. Saber se realmente aquilo que ele votou foi o que aconteceu. Não tem como fazer isso. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente ir para a rua. Eu convoco você, e não só você, mas a sua família, para a manifestação mais... Eu recomendo que ninguém vá para a rua.
essa receita da rua no dia 7 de setembro é uma das piores que existe. Acreditar que não vai ter, nunca teve conflito, teve várias vezes, muitas vezes teve, que foram abafados. Você terá de um lado a polícia militar armada, do outro lado grupos de militares armados, que estão proibidos de ir para a rua armado, grupos de civis armados, que tem arma para tudo quanto é lado, e grupos de pessoas desarmadas, todas do mesmo lado. Mas eles vão se comer e vai ter muita gente morta, tanto em São Paulo como em Brasília. Muito mais provavelmente em São Paulo do que em Brasília, e talvez até em outros estados, pelas idiotias dos conflitos desses caras que são destrambelhados da cabeça, né? Loucos para ter arma. Pacífica da história. Não mas vai nunca ser pacífico. Manifestações violentas e não vai ser dessa vez. Várias. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: basta, basta. O Brasil é para os brasileiros. O Brasil sempre foi para os brasileiros. Isso é bobagem, isso é retórica sem pé nem cabeça. O Brasil é dos brasileiros. Agora você vai falar do hino, né? Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Esse é um verso para a guerra. Nós não estamos em guerra com ninguém. A pátria é livre. Você está aí falando o que você quer. Ninguém te impede de falar isso. Qualquer um fala. Agora, você não tem consequência nenhuma, porque você não ofendeu ninguém, não agrediu ninguém, etc. Tal. Não tem, você não vai ter nunca problema nenhum. Eu também não. Agora, se eu falar que vou dar tiro, vou auxiliar no Planalto, encher a cara do presidente de tiro, vou dar tiro não sei quem, vou jogar bomba, vou fazer coisa, eu vou ter de arcar com as consequências disso. Ou seja, minha liberdade não é absoluta. Ninguém pode ameaçar o próximo. Quem ameaça o próximo está correndo o risco de ser processado pelo próximo ou pelo Estado. Não é uma frase de efeito de um hino. É o que nós realmente acreditamos. Nós temos que ter liberdade. Aonde que a gente não tem liberdade, meu querido? Você tem liberdade, você está falando isso tudo agora aqui. Você está falando isso tudo. Claro que você está falando respeitosamente. Então, você tem a liberdade de falar o quanto você quiser. Você pode publicar um vídeo desse a cada 3 horas, não vai acontecer nada contigo. Você pode conclamar todo mundo para ir na manifestação de 7 de setembro. Tá tranquilo, não tem nada demais. Inclusive é lícito a manifestação. É seu direito. Você pode se manifestar pela coisa mais absurda, sem pé nem cabeça. Mas é lícito se manifestar. Você só não pode se manifestar com coisas ilícitas. Sair do jugo de outras e outras e outras camadas de corrupção. Conto com você. A única corrupção que tem é no governo que está corrupto até a alma. Tem um monte de escândalo de corrupção. Um governo que é tão corrupto que ele põe sigilo nas contas dele, veta acesso à informação, fecha não sei o que, 100 anos, etc. Por quê? Quem é que tem medo de revelar a movimentação financeira? Quem? Quem está desviando. Quem vai ser pego de calça curta, quem está fazendo falcatrua. Começaram a investigar, só hoje apareceu 4 milhões e meio daquela empresa mandando para todo mundo, e descobriu-se que o filho do presidente é associado ao cara que passou mal, o Tolentino, que vai depor amanhã, que vai ser outro escândalo. Então eu acho que você está defendendo a coisa errada, mas vamos seguir. Dia 7 de setembro na rua, procure a gente, sempre com paz e respeito, mas nós não vamos ficar calados, acabou. Sim, não vai ficar calado, porque Bolsonaro só ficou calado, acho que quando ele dorme. O Bolsonaro é o maior falador de asneira, de besteira, de burrice, de sandice, de maluquice, de coisa sem pé nem cabeça. Alguns dizem até que ele é um boca de latrina de tanto caca que solta. Ele fala tudo que quiser e a turma em volta dele fala direto. Agora, o que você fala, você é responsável. Lembra do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, da discussão dele com a raposa? Então, tu é responsável por tudo aquilo que cativas e falas. Se você está falando, você tem de assumir isso, entendeu? É ilícito o anonimato, mas se você se revela, não significa que é lícito, você pode falar o que quiser. Você só pode falar as coisas que são amparadas na lei. Se você propor crime, você vai ser acionado por isso. Agora, é lícito o direito de todos irem para a rua no dia 7 de setembro, defender o que quiser. Só não estou entendendo essa bandeira de Israel, que o Brasil não tem nada a ver com Israel. O Brasil, essa bandeira lá do Brasil aqui tá legal, mas é isso. Agora, conto com seu retorno, a sua crítica, e pode meter bronca, tá? Um beijo no seu coração e tudo de bom. Valeu!